Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Gustavo e agora você está com a Ludens. Vamos nessa! Então galera, tudo beleza? Hoje nós estamos aqui para um programa especial para a gente apresentar para vocês um evento super bacana que aconteceu aqui em Ribeirão Preto, que a gente participou também. Então aqui em Ribeirão Preto existe uma feira do livro, já muito tradicional, que acontece todos os anos na cidade, que tem uma participação muito grande de toda a comunidade, até de pessoas de fora de Ribeirão Preto que vêm para cá para participar desse evento que faz parte da nossa agenda cultural. E esse ano, no último dia da Feira do Livro, que foi domingo passado, nós tivemos um evento organizado pela Coletivo Z, que foi chamado de Papo Z. Foi um evento muito bacana, que contou com bandas de rock and roll, bandas de MPB, a gente ali ouvindo um som e trocando ideia. Então ficava intercalando o som das bandas e algumas pessoas puxando um bate-papo ali com a galera. Então nós conversamos sobre produção de fanzines, nós conversamos sobre quadrinhos, conversamos sobre animação, conversamos sobre RPG e educação, que foi exatamente o que a gente foi lá conversar, foi o nosso papel da Ludens lá no Papo Z. Foi muito, muito legal, tá? Então, a comunidade nerd de Ribeirão estava lá, então foi muito bacana, foi um primeiro evento em parceria aí de várias pessoas, espero que seja o primeiro de muitos, espero que a gente faça várias parcerias para levar todo o nosso hobby, toda essa cultura que envolvem os jogos de tabuleiro, os jogos de carta, os jogos de RPG e o cosplay que também estava lá presente, muito legal. Beleza? Vamos dar uma olhada aí como é que foi o evento. Um abraço galera, até mais! Pessoal, boa tarde, né? Então eu sou o Gustavo, sou professor de História aqui na Ribeirão Preto e região e sou jogador de RPG e jogos de tabuleiro há pelo menos 27 anos, né? Eu tenho 40 anos hoje, jogo desde os 13, né? Então já são aí 27 anos com esses jogos. E uma coisa muito interessante que a gente vai comentar um pouco aqui sobre o mercado de jogos, sobre o mercado de RPG no Brasil e sobre a utilização disso em sala de aula, né? E é muito interessante porque o Cordeiro falou com a gente agora há pouco sobre a necessidade de não necessariamente negar as redes sociais, mas a gente talvez usá-las, mas sem perder um contato direto, sem perder o olho a olho, sem perder ali a presença. Eu acho que esses jogos que a gente está aqui falando para vocês, os jogos de mesa, os jogos offline, né, os jogos analógicos, são muito interessantes para isso, para aproximar as pessoas, ou talvez até para reaproximar as pessoas num momento aí meio maluco que a gente vive, né? E o jogo em sala de aula, pessoal, eu acho interessante porque existem, em termos de design, a gente pode dividir o jogo em 3 andares, digamos assim, né? Você tem a mecânica, você tem a temática e você tem a experiência que o jogo te proporciona. Então, quando a gente fala de mecânica de jogo, a gente está ali, o que está antes da regra. Então, por exemplo, uma mecânica de jogo que é o rolar e mover. Então você vai pegar um dado, vai rolar um dado, o número que você tirar é o número que você anda ali com a sua pecinha. Isso é uma mecânica, que você pode rolar um dado, aí em cima dessa mecânica se constrói uma regra.
né? Você pode rolar 1 dado, 2 dados, 3 dados, você constrói uma regra em cima dessa mecânica. Então é onde você começa a construir, estruturar o que vai ser a regra do seu jogo. A temática do jogo é aquele ambiente, né? Aquela situação que o jogo tenta reproduzir, que o jogo tenta simular de uma certa maneira. E a experiência, tanto falada hoje em termos de design, né? Seria um conjunto de sensações, de vivências e de lembranças que você vai construir a partir daquilo. Né? Então, quando a gente trabalha com educação, você pode usar esses 3 elementos para trazer o jogo para a sala de aula. Né? A gente tenta fazer isso no ensino fundamental, por exemplo, do aula de história no 7º ano, e vários temas, os jogos aparecem durante as aulas, né? Durante a sala de aula. No ensino médio é um pouco mais difícil, as escolas são um pouco mais, né, conservadoras nesse sentido, mas então você pode utilizar o jogo como uma ferramenta de várias maneiras. Então, por exemplo, a mecânica do jogo em si pode ser uma ferramenta didática. Então, um professor de matemática, por exemplo, pode pegar um jogo que não necessariamente tem um tema que está relacionado à aula, mas explorar a mecânica do jogo, as possibilidades matemáticas da mecânica do jogo, por exemplo, em sala de aula. Né? A temática pode ser muito interessante, como professor de história é o que eu mais faço. Então eu crio jogos para levar para a sala de aula. Então, por exemplo, eu dei aula agora recentemente no 7º ano sobre feudalismo, que é um tema abstrato, né? Distante um pouco da molecada e tal. Então, antes de falar qualquer coisa sobre feudalismo, eles nem sabiam que o tema ia ser esse, eu apresentei um jogo, onde eles tinham lá umas cartinhas, e as cartas representavam os estamentos sociais do feudalismo. Então, e aí, tinha toda uma regra que eu bolei ali, de interação com aquelas cartas, que simulavam as relações sociais do feudalismo. E aí, depois de ter jogado com a molecada, aí eu falava, vamos analisar esse jogo, o que é isso, o que é aquela carta, como é que era aquela relação, o que é o clero, o que é o servo, o que é o nobre, e a partir daí surgiu toda a discussão. E um outro ponto interessante é você usar a questão da experiência. Né? Por quê? O jogo, que quem joga, todos nós aqui, se a gente for pegar experiências, a gente vai lembrar de jogos assim que foram 20 anos atrás. Né? A minha esposa está ali, a gente era desse grupo 27 anos atrás, ela é desse grupo, né, que jogava com a gente lá. A gente jogava na casa dela, tinha 13, 14 anos lá na casa dela, e eu lembro que aquela personagem dela era a Ceredin e a Kelidra, né, as duas personagens ali, que era ela e a irmã, e o irmão dela, na época molequinho e tal. Então aquela experiência ficou gravada, está aqui, repleto de sentimento, repleto de sentido. Se você conseguir trazer isso para a sua sala de aula, se você conseguir trazer isso para a experiência educacional, é fantástico, é muito legal. Você constrói sentido, você constrói significado para aquilo que você está falando a partir do jogo. Né? E também, às vezes, por exemplo, tem um jogo de tabuleiro que é o Pandemic, que você tem um jogo cooperativo, então todas as pessoas jogam junto, né, contra o jogo. Ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. E você tem que conter uma crise de 4 epidemias que estão rolando no mundo. Então, por exemplo, você pode usar um jogo desse num curso de administração de empresa e jogar ali com os alunos e tal, e depois aquela experiência pode surgir, por exemplo, para um debate de contenção de crise como um todo. Quer dizer, como conter situações de crise dentro de uma empresa. Na verdade, você usa aquela experiência que você teve ali dentro do jogo. Né? E mais especificamente o RPG, o Roleplay Game, né, que nós vamos falar mais aqui agora, que é um jogo de interpretação de personagens, né, que tem tudo a ver com o cosplay que foi falado hoje, tem tudo a ver com os quadrinhos que estão falados hoje, né, estão sendo falados hoje. Aí você acha que o pessoal da RP Quadrado aqui vai falar um pouco sobre esse mercado. Complementando aqui o que o Gustavo está falando, o RPG ele consegue pegar um pouco de tudo que foi falado aqui hoje. A criatividade, né? O cosplay, que é o roleplay, né? A interpretação de personagem. A gente consegue também pegar toda essa visão dos quadrinhos e você criar e tudo mais. O RPG ele traz muita vantagem para quem joga, né? Tem vários pontos que a gente pode ressaltar, como a própria criatividade, né? Você vai criar um personagem, você vai criar uma história. Isso vai ajudar muito, principalmente crianças, né? A melhorar essa atividade, a buscar a leitura, porque quanto mais você quer criar, para você criar você tem que conhecer mais, né? Isso é muito importante. Hoje em dia mesmo, no mercado do RPG,
ele está cada vez mais alto no Brasil. Infelizmente, a gente ainda enfrenta uma polarização, que é 2 ou 3 jogos que estão mais em voga, né? Que seria Dungeons & Dragons, né? Que é um jogo que ainda não está para ser traduzido para o português, mas ele é o mais famoso, né? Quem aqui assistiu o desenho Caverna do Dragão, o Caverna do Dragão é totalmente baseado no Dungeons & Dragons, né? E o Tormenta RPG, que é nacional. É bom, é ótimo, sabe, ter mainstream, jogos muito conhecidos, mas isso acaba dando uma perspectiva do mercado que o RPG ele é um jogo elitista. Porque esses jogos eles custam 200, 300 reais. Mas tem muita coisa sendo produzida no mercado nacional, gratuita, que não deixa nada a desejar. Essa semana mesmo eu estava vendo o material do Aureus, Filhos da Lua. É um jogo de RPG completamente baseado na cultura da capoeira, entendeu? Ele leva você a buscar mais entender, vamos dizer assim, parâmetros que a gente nunca parou. Tipo, eu não sabia quais os termos da capoeira, de onde tinha vindo, e verificando, jogando, eu consegui aprender muito sobre isso. A própria história, o RPG, eu sou um entusiasta de história, não? Trabalho com logística e gestão de projetos, nada a ver. Mas eu aprendi muita história, um jogo de RPG antigo chamado GURPS, que ele te dá um panorama completo de tudo. Você vai dar, tem GURPS e Império Romano. Eu sei tudo sobre o Império Romano por causa do jogo. Então ele tem esse poder de te trazer conhecimento. Então o mercado está cada vez mais aquecido. A gente só tem que parar de olhar só para quem está no alto, começar a olhar mais para aqueles jogos que a gente chama de indie, né? Essa semana mesmo eu vi um que chama Antgoria, um jogo de RPG gratuito, que ele é baseado na mitologia grega. Você joga com um herói grego vivendo naquela era. É mais de 100 páginas, um trabalho primoroso e totalmente gratuito. O que a gente poderia trabalhar isso em escolas, com crianças, entendeu? É muito importante valorizar o mercado do RPG. E para falar um pouquinho, né, sobre onde a gente pode jogar RPG, eu vou passar aqui para o Felipe, né, da RP ao Quadrado, que ele é organizador de vários eventos que está trazendo o RPG para todos, entendeu? Geralmente são eventos que estão crescendo cada vez mais, mas precisam de cada vez mais apoio do público, tá? Bom, boa tarde. Como foi falado aqui, né, a gente tem essa visão de levar o RPG para todos os públicos, né? Então já há um ano mais ou menos a gente está realizando vários eventos em diferentes pontos da cidade e a gente vem agregando esses RPGs dessa forma, para contar histórias cada vez diferentes. Ontem a gente teve aqui à tarde, no mesmo espaço aqui, ficou uma tarde toda desenvolvendo através de diferentes tipos de jogos os 17 objetivos que é o tema da feira. Então muita gente jogou RPG ontem controlando um índio guarani, um índio goiataca, entendeu? Tipo assim, vocês jogaram coisas com temas que nunca imaginou que poderiam jogar. Então a gente tenta levar através dos nossos eventos, contando essas histórias e mostrando que o RPG não é uma coisa só guerreiro, anão, elfo, igual o cinema, os desenhos mostram, né? Então a gente quer mostrar que você pode jogar RPG dentro da sala de aula. A gente está com parcerias com escolas, o SESI está abrindo as portas para a gente levar o RPG para eles, entendeu? Então a gente está, cada vez mais crianças está vindo nos nossos eventos, então famílias, né? Ontem a gente teve pais jogando com os filhos, coisa que nem imaginava. Então assim, é bem abrangente o RPG, não é uma coisa que é só medieval, só essas coisinhas que todo mundo vê na TV, né? Então a gente está tentando mostrar que o RPG ele vai muito além de tudo isso que a mídia costuma mostrar, né? Inclusive, nessa questão dessa produção nacional, dessa produção indie que a gente tem, o financiamento coletivo também se tornou uma ferramenta muito poderosa, né? Então você tem uma produção de RPG nacional hoje muito, muito interessante, né? E que é bastante acessível. E isso facilita muito realmente a questão dos projetos educacionais. Porque para você trabalhar com jogos eletrônicos, por exemplo, você vai precisar de toda uma infraestrutura tecnológica que, infelizmente, as nossas escolas, na maioria, não têm. E jogar RPG é uma coisa barata. Para dentro do RPG, né? Então às vezes a pessoa gosta lá de um tema
vamos dizer que está na moda aí já, a Marvel, por exemplo, você consegue controlar um super-herói da Marvel dentro da RPG, então você não precisa comprar um jogo de videogame para você controlar isso, dentro do RPG você pode fazer isso. Você, inclusive, criar o seu próprio jogo, né? Estimular a moçada a conhecer alguns jogos e a partir daí criar os seus próprios jogos, né? Trazendo isso para a sala de aula e criando essas situações aí repletas de significado e de relações humanas, né? Sobre essa parte de relações humanas, a gente tem que dar muito valor a isso em família, né? A gente vê, né, os pais questionando, falando, não, meu filho só fica na internet e tudo mais. Eu acho que o RPG, ele é tão assim, democrático, né, abrangente, vamos falar assim essa palavra, que o pai pode jogar com o filho, entendeu? Ter uma conexão maior, famílias jogarem juntas, né? Eu mesmo agora estou com meus filhos aí, estão começando a jogar juntos, né? E é importante para mim isso, porque eu estou participando com eles, entendeu? Então, ele tem toda essa parte de ser analógico, não tem nada eletrônico, você está ali, olho no olho, conversando, fazendo uma coisa social, socializando entre amigos, família, ou até pessoas que você não conhece, que é o que acontece nos eventos aqui, que está cada vez unindo mais pessoas para o hobby. Quem não conhecer muito, não entender muito, hoje em dia a gente está num novo auge, né? Tem material no YouTube, a própria Ludens, né? Que é do Gustavo aqui, está fazendo vários vídeos, fez essa semana sobre o jogo, para vocês entenderem, né, a abrangência quando fala, um jogo de RPG sobre o Guerra dos Tronos, né? Game of Thrones, né? Então a gente tem muita abrangência. Quem quiser participar, vai ter os eventos da RP2, sempre estão aí, democráticos, geralmente vários lugares de fácil acesso na cidade, tá? Então, oportunidade para aprender e conhecer, e a experiência é incrível, tá? Quem começa a jogar RPG, a gente fala que não para, ou se parou e ouvir a palavra de novo, volta, entendeu? É uma regra, tá? Quem quiser conhecer um pouco aí do trabalho, além de ser professor, eu tenho uma loja de jogos de tabuleiro e jogos de RPG chamada Ludens. Quem quiser, a gente tem um canal no YouTube também, que a gente está falando sobre jogos de tabuleiro e RPG. Então, quem quiser conhecer, procura, chama Ludens Jogos. Procura no Instagram, Facebook, vai encontrar a gente lá, tá joia? Pessoal, para finalizar, muito legal. O Ivan, que foi meu aluno, né, na faculdade, né, Ivan? Fiquei muito feliz de ter você aqui. Bom, pessoal, agora para finalizar com o Justo e depois, logo em seguida, Astrosons, para fechar essa tarde. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, gostaria de agradecer por